você já faz parte da Rehobote hoje. Amados irmãos, eu quero complementar aí, se eu não me engano, estou no 5º fruto, ok? Somos penta, estou no 5º fruto do Espírito. Quem lembra, 2 quarta-feiras atrás, eu preguei o fruto da benignidade, não foi isso, pessoal? E agora nós iremos, foi o 4º, e agora nós iremos para o 5º fruto, que é o da bondade. Alguém quer aprender um pouquinho sobre bondade? Bom, para nossa surpresa, não quero dizer isso como algo espantoso, terminei a mensagem ontem sobre bondade, 00:20. Aí fechei o iPad e falei, tá ótimo. A mensagem de bondade, corretiva, era corretiva, está aqui a mensagem. E aí parei, me veio na cabeça a bondade que Deus teve com a Ruth e com Noemi. E comecei a ler a história. E comecei a chorar com a história. Algumas coisas de identificação com a minha vida. E resolvi, após ter preparado uma mensagem, fazer outra. E essa aqui foi feita com muito amor e muito temor. E essa história, ela se encaixa perfeitamente com o nosso tema do fruto do Espírito, que é a bondade. Primeiro, para se entender o que vai ser falado e pregado, precisa-se entender o que é bondade. Porém, no último fruto ministrado foi benignidade. A benignidade, a característica apregoada a ela é o desejo de fazer o bem. Então, o desejo é um sentimento. Então, a benignidade é um desejo de fazer o bem, ok? É um desejo que, para se manifestar, e quando ele se manifesta, ele se torna bondade. Então, a benignidade é um desejo, é um pensamento, uma vontade. Agora, se eu praticar aquilo que eu tenho no meu coração, desejo bom de fazer o bem para alguém, eu já vou praticar o outro fruto, que é o fruto da bondade. A bondade, ela é realizada, ok? E a benignidade, ela talvez seria pensada, planejada. Que bom que a gente possa usufruir de um fruto e saber que já existe o outro nos esperando. Ou seja, a fé e a obra junto. Tem alguém comigo, não? A bondade também é a chamada como qualidade de conduta e ação. Ou seja, a bondade tem tudo a ver com o que eu pratico. A minha conduta de vida, como eu tenho conduzido a minha vida, do modo no qual eu tenho conduzido, dar-se a saber se de fato eu tenho fruto chamado bondade. A bondade também, em seus dicionários explicativos, ela também quer dizer zelo pela verdade e também pela retidão. Um exemplo, Salmo 69, verso 9, o salmista canta o que Jesus vai fazer nos evangelhos. O zelo pela minha casa me consumiu. Jesus, quando chega no pórtico do templo de Salomão, olha os cambistas fazendo um comércio da casa de oração, ele derruba as mesas do cambista, pega o chicote e bate, não dá, ninguém vai dizer que ele bateu em alguém, mas dá aquela chicotada, aquele barulho, aquela coisa, sabe, de injúria, repugnando aquela ação e aquele feito, né? Então, a bondade de Jesus, porque ele tem o fruto completo. A bondade de Jesus também traz para nós zelo, correção. Ah, o meu pai é ruim, o meu líder é ruim, o meu patrão é ruim. Não entenda correção como algo ruim. E a Bíblia diz que Deus só corrige o filho quem ele ama. Toda correção vem de alguém que exerce o fruto da bondade. Se a pessoa não lhe amasse, ela nem falaria com você e viraria a cara. Não gastaria tempo com você em correções. Então a bondade também é um zelo pela verdade e retidão. Posso ouvir um amém? Amém. A bondade também é repreensão contra o mal.
A bondade é um antídoto para combater o mal. Ela reprime o mal, ela não deixa o mal crescer. Esses são os adjetivos que compõem a palavra bondade. Na sua prática, a benignidade é o que eu penso, e a bondade é quando eu pratico aquilo que eu pensei. E tudo, claro, do lado bom. Há algumas colocações e frases filósofas que dizem que a bondade consiste em estimar e amar o outro além do que ele merece. Repete comigo, por favor. Bondade é amar alguém além do que ela merece. Consegue enxergar esse fruto em Deus? Merecíamos a salvação, porque Deus amou o mundo cheio de bondade, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para homens perversos, homens má, pessoas incondizentes com aquilo que Deus esperava. Deus é bondoso. Então a bondade é amar além do que ela merece. Na verdade, se fizermos e amarmos porque as pessoas merecem, só estamos retribuindo. Mas agora a bondade é algo do que o fulano não merece. O que a gente também chama de misericórdia também pode entrar, né? O que é misericórdia? Foi misericórdia de Deus, eu não merecia tanto. Você entende aqui, não? Quem está no nível dessa misericórdia aí, meu irmão? Tem mais do que merece. Tem alguém, não? Levante sua mãozinha, amado. Ruth capítulo 1, verso de número 1. Bom, eu vou ler um versículo e vou chamar a igreja para também falar aqui comigo e ler comigo também. Pode ser? Então eu vou ler um versículo e toda a igreja. Se você ouvir que do seu lado direito, do seu lado esquerdo, da sua frente e de trás, não tem ninguém falando, se você não escutar nada, fala para essa pessoa, você precisa ler, beleza? Então começo eu lendo o versículo 1 e você vai para o 2 e a gente vai fazer essa peregrinação até o verso de número 13. Por favor, fale bem alto, solte a sua voz. Em toda leitura que você faz de forma silenciosa, você esquece os textos bem após isso. Quando você faz uma leitura audível, ela é muito mais fixada em seu cérebro. Amém? Diz assim a palavra de Deus para nossas vidas nesta manhã. Ruth capítulo 1, verso 1. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar, a saber, Belém de Judá, e foi morar nas terras de Moabe, levando consigo esposa e também seus 2 filhos. Elimeleque morreu e Noemi ficou com seus 2 filhos. Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e também sem o seu marido. Ela partiu com suas 2 noras, no lugar onde havia morado, e seguiram para a terra de Judá. Vamos ler junto, hein, pessoal? Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então lhe deu um beijo de despedida, e as 3 começaram a chorar em alta voz. Assim não. Não! Noemi, porém, respondeu: volte, minhas filhas, porque vocês viriam comigo.
Acaso eu poderia dar à luz a outros filhos e eles cresceriam e se tornariam seus maridos? Tá ruim essa fala aí final, hein? Vamos lá. E mesmo que fosse possível eu me casar essa noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casar com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Deus está contra mim. Debaixo de muito temor, quero contar essa história e que Deus, através da pessoa do seu Espírito Santo, possa pegar todas as palavras, ainda que sejam ela já conhecida, filtrá-la, traduzida e aplicar em cada vida aqui. Todos nós temos um pouquinho da história de Ruth, de Noemi, de Orfa. Todos nós temos um pouquinho da história do que aconteceu a eles. Então que Deus fale com todas as idades aqui presente nessa manhã e também online. Que Deus fale com todos aqueles que têm uma história parecida. Nós estamos lendo uma história no qual é bem comum para a gente. A mulher acaba de ficar viúva. A mulher sai de uma cidade chamada Betel. Betel quer dizer casa do pão. Na minha concepção, opinião, não deveria ter saído, porque a casa do pão não vai deixar de ter pão. Momento de crise não define mudança de geografia. Momento de crise se ora, o Senhor permanece. O texto mostra para a gente que ela soube que Deus havia prosperado a terra no cujo qual o marido dela saiu e ela retorna. Então a necessidade dela estava da onde o marido tirou ela. A casa chamada Betel, em Judá, no qual ela sai, é uma casa frutífera. O nome Betel, já falei, ele quer dizer casa do pão. E na casa do pão que você vai encontrar o quê? Pelo amor de Deus, quer dizer alimento. Se o texto diz que sai ela, o marido e 2 filhos, Malom e Quilion, e há um tempo determinado, não se sabe, pelo menos da morte do marido, dos filhos, 10 anos depois que os pais faleceram. O texto diz que o marido dessa mulher morreu. Até então, a lei de Moisés ampara a viúva quando ela se tem filho. Ela não fica à mercê. Ela não está desamparada. O marido morreu, mas tem 2 filhos, quer dizer, tem mão de obra, tem trabalho. Tem uma descendência a ser levantada através da vida desses 2 filhos. É questão de tempo. Só que a gente vai lendo o texto, e a história, ao invés de melhorar, piora. 10 anos depois que os pais morreram, o texto não diz que um filho ficou doente e morreu. O texto é bem rápido e ligeiro quando diz que os 2 filhos também morreram. Pronto. Imagine essa mulher, o coração dela, como deva estar. O marido se foi e os 2 filhos se foi. No último versículo de número 13 nós lemos, ela diz: Deus está chateado comigo. Automaticamente na cabeça dela, o que eu fiz para merecer isso? Deixa eu perguntar à igreja, tem alguém me ouvindo nessa manhã? Alguém já se fez ou já falou essa mesma fala que Noemi? O que eu fiz para merecer isso? Levante a mãozinha lá em cima. Então estou falando com a igreja. Alguém já se questionou pela morte de alguém? Alguém já ficou sem resposta porque alguém na sua cabeça? Olha, não existe lógica. Se morrer uma criança com pouca idade, nós iremos reclamar e questionar a Deus. Se morrer com 100 anos, nós ainda iremos reclamar e questionar a Deus. Senhor, por que a vozinha morreu? Então, lógico que olhando por esse parâmetro de diferença de idade, o problema não está em Deus, porque a Bíblia não faltou informação para a gente.
A Bíblia sempre diz que a carne vai voltar para a terra e o espírito vai voltar para Deus. A Bíblia sempre diz que não é aqui a nossa morada para sempre. Existe uma morada celestial. Agora, claro que na questão de Noemi, o marido morreu, o texto não apresenta doença, enfermidade, nenhum motivo, nenhuma causa. Mas o texto diz que 2 filhos, acredito eu, jovens, também vieram a morrer. Os 2 haviam casado com 2 mulheres moabitas na terra em que eles fugiram quando Betel teve fome. Essas 2 meninas moabitas tiveram a sua caminhada com a sua sogra, se tornaram um com a Noemi, foram até o último estágio, claro, uma mais com a Noemi, ao ponto de nós lermos aqui, e a Noemi agora colocar no verso 11 em diante: minhas filhas, eu sou velha. Imagina a conversa de uma senhora idosa, com 2 meninas jovens, a flor da pele, com a vida a se arranjar ainda. Ela diz: eu sou velha, será que vai dar tempo de eu conhecer um homem e casar? E ainda mais, se eu conhecer um homem, casar e engravidar ainda, porque do jeito que Deus está me odiando, eu acho que nem grávida eu fico, na cabeça dela. Será que vocês irão esperar ainda? Então vocês vão fazer o seguinte: eu vou ter um filho e vocês se tornaram minha filha também, então vocês vão me ajudar a criar os seus irmãos, depois vocês vão casar com eles? A Noemi colocou todo possível argumento para dificultar, para que essas meninas, eu entendo a questão de Noemi, o que ela estava querendo era se isolar e morrer. Uma pessoa que perde todo mundo, está isolada, ela só fala: só falta eu, me leva, Senhor. Você vê o reflexo do Elias, quando ele diz só sobrou ele fala: Senhor, a minha alma está amargurada, me leva por favor, eu quero a morte. Por muito menos tem gente que perde trabalho, já pede para morrer. Tem gente que uma chuva bem forte cai sobre a sua casa, estraga os seus utensílios móveis, arranca o seu telhado, já pede para morrer. Imagine uma mulher que perde o seu marido e perde 2 filhos, ou seja, ela perde tudo o que ela tinha. Só que no último versículo ela diz que Deus está com raiva dela. Até quando a gente vai achar que os malefícios que a gente recebe nessa vida é porque Deus não ama a gente? O nosso assunto é bondade. É ou não é? E Deus é bondoso ou não é? É. Até nas correções Ele é bondoso. Pastor, então me explica por qual motivo aconteceu isso. Eu vou contar a segunda parte. Porque você tem o dia do desastre, mas também você tem o dia do recomeço. Você tem o dia da queda, mas também tem um dia que você se levanta. Você tem um dia da falência, mas também você tem o dia da glória da segunda casa. Você tem um dia mau no casamento, mas também você tem o melhor dia do seu casamento. Você tem um dia da solidão, sem muitos amigos, mas também você tem o dia da mesa cheia, da tua casa tomada por amigos e familiares. Tem o dia da chuva? Tem, mas também tem o dia do sol. Quantas estações compõem o nosso ano? 4. Todas elas vêm e devemos aceitar as estações. Para não entrarmos aqui em questionamentos com Deus, é melhor nós dizermos o que Jó disse: Deus me deu e Deus tomou. Ponto. Sempre colocar nas nossas intrigas pensamentos que não frutificam nada. A mesma fala: Deus está no controle de todas as coisas. Irão se chegar amigo para dizer: mas por que isso? Por que aquilo? Eu não sei. E você vai responder: eu sei quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos e até mesmo mais do que imaginamos. Ora, 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 estamos falando de bondade e o nosso Deus é bom. Marido morre, 2 filhos morrem. No verso de número 13, por favor, Noemi diz: claro que não, minhas filhas, essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês. Imagine as noras dizendo assim: a gente também está sofrendo. A Noemi vai potencializar a dor dela. Ou seja, na cabeça dela, a dor dela é a dor maior do mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa:
A Noemi perdeu quem? Marido. Foi ou não foi? E as duas meninas são o que dos filhos que morreram também? Então tem 3 viúvas. Só que a Noemi diz que a dor dela é a maior de todas. E as outras mulheres também são viúvas. As outras mulheres também perderam. Ah, mas Noemi também perdeu o filho. Tudo bem. Cortou o cordão umbilical. Eles cresceram, eles casaram. Então nós estamos diante da mesma situação. As mulheres também estão viúvas. Só que a Noemi, ela potencializa a dor dela. E quando a gente potencializa mais do que é e não olha a dor do outro, a gente acaba questionando Deus. Você não vê as duas meninas questionando Deus. Mas quando eu acho que a minha vida é pior do que a outra, eu vou arrumar briga com Deus. Na verdade, para mim, eu preciso culpar alguém. Fica mais fácil para mim. Tem alguém comigo aí, não? E ela vai dizer no verso 13, no final: o Senhor está contra mim. Fala pesada, né? Diz assim: o Senhor está contra mim. Nem quer dizer. Por favor, diga, só para você sentir como é pesado isso. Não tem pecado nisso. Diga assim: o Senhor está contra mim. Vocês levantaram a mão. O filho não veio, você já pensou, só não colocou para fora porque você tem temor. Você já viu pessoas serem abençoadas naquilo que você quer? Você já pensou? Você falou: será? Só o fato de falar assim, será que Deus fechou a porta, é dizer: Ele está contra mim. Só o fato de olhar e enxergar que Deus já abençoou alguém e não me abençoou, é a mesma coisa que dizer: o Senhor está contra mim. A Noemi, ela usa isso para definir como está o estado dela. E ela diz claramente, não faltou-lhe palavra para as suas 2 noras que se tornaram filhas, e ela resumiu a vida dela: o problema meu não é com vocês, o meu problema é com Deus. Deus não me ama, Deus está contra mim. Verso 14: então elas juntas choraram mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou fielmente a Noemi. Alguma coisa errada? Nenhuma. A Ruth não liberou a órfã não está direito dela? Tá. Crises irão tirar pessoas, irão fazer com que pessoas também se fiquem mais fielmente ao seu lado. Alguns maridos descobriram que amam as suas esposas no momento de crise, de dor, de luto. Algumas crises tiram pessoas e outras mostram quem elas são para nós. A órfã foi embora. Então a crise também define quem entra e quem sai. Algumas colocações explicativas diz que órfã é carne de pescoço. Algumas outras traduções vai dizer: órfã é aquela que volta as costas, aquela que vira as costas e vai. Agora, paz, órfã vai abandonar no momento de crise, é direito dela? É. Ouvimos aqui uma coisa absurda uma vez do pastor Gerson, que ele veio ministrar para a gente, não me engano foi no aniversário da igreja, dizendo que às vezes a opção não é opção. Quem lembra dessa mensagem? Abraão chegou para Ló e falou: ó, tem 2 opções. Ló bobo podia falar: a minha opção é ficar do seu lado. Às vezes não tem opção. Se você rascunhar os 4 capítulos que termina essa história, cadê a órfã? Onde ela está? Cadê o nome dela? Quem se ouviu falar? Às vezes opção não é opção. Por exemplo, eu estou em crise conjugal, eu estou em crise financeira, eu estou em crise espiritual. Jesus apertou o sermão. Pedro falou: eu não tenho opção para onde eu vou. Mas Jesus deu opção. Ele falou: e vocês também não vão? Essa não é a minha opção. Desistir não é a minha opção. Separar não é a minha opção. Fracassar não é a minha opção.
Qualquer opção que desmoraliza a fé não é opção. Qualquer opção que te tira de Betel não é opção. Qualquer opção que te tira do lado de Ruth, que Ruth é doce, amável, não é opção. Pastor, o que eu faço na minha vida? Você não tem opção. Você não tem para onde ir. Mas eu estou no meio do furacão. O problema é seu. O furacão nunca durou para sempre. Já pegou as linhas dos jornais, a de internet, para ver se tem um furacão que está rodando há 10 anos? Não. Ele faz mó estardalhaço. Ele desaba um monte de casa, mas ele termina. Assim são nossas crises. Pode fazer um arruaço na sua vida, mas se tem alguém com poder de reconstrução, é o ser humano. Deus lhe dará força em todo o desastre da sua vida, em toda a história de fracasso. Deus transformará a vergonha em dupla honra. Alguém reage nessa manhã aí, meu irmão? Diga, eu não tenho opção. Tem que ser mais alto. Diga, eu não tenho opção. Mas Deus me dá opção. Mas eu não tenho opção. Então por que Deus me dá opção? Para saber o que eu tenho no meu coração. Deus não constrói um jardim, coloca todo tipo de árvore. Aí Ele me dá uma opção. Aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal. A opção não foi dele? Foi. A gente precisa ter discernimento. Que quando a gente recebe a autorização de Deus, não é para a gente talvez aceitar, é para saber aonde está o nosso coração. Aí Deus coloca uma árvore no jardim e um monte de flores, um monte de plantas outras que alimentavam muito bem o homem. E Deus falou assim, ó, a árvore está aí, é opção. É opção. Não comer mostra o como nós estamos saciados com Deus. Mas a maioria dos erros das nossas vidas também são colocados como que Deus me deu a opção de errar. Moisés chega no cume do monte, recita o Salmo 28. Se obedeceres à voz do Senhor, os seus mandamentos, do 1 até o 14, bendito será, bendito será, bendito será. Se ouvires a voz e não obedecer, do 15 ao 69, se eu não estou enganado, maldito será, maldito será, maldito será. Deus criou o bem e o mal. Deus criou a vida e a morte. Deus, sabe qual é o nome disso? Livre-arbítrio. Deus deixou. Já pensou se tivesse a única opção no mundo de coisa boa? Quem ia dizer que ama Deus? Você não consegue fazer o mal porque não tem opção. Agora, aonde está o verdadeiro amor? Eu tenho a opção de não amar. Eu tenho a opção de fazer algo totalmente desconstrutivo, mas eu não faço. Por quê? Porque a minha opção é fidelidade. Se eu disser que eu sou fiel aqui somente na frente da minha esposa, que benefício terei? Agora quero ver eu viajar, ser cobiçado lá fora, estar num lugar onde ninguém me conhece, e lá eu ser fiel a ela, porque na frente dela eu não tenho opção de trair, mas nas costas dela eu tenho essa opção. Lá eu sei se eu sou fiel ou não. Aqui eu não tenho opção. Tem alguém comigo? Você está na igreja. Quem é fiel ao Senhor, levanta a mão. Aqui é fácil, quero ver lá fora. Aqui você não tem opção. Lá fora você tem opção. Quem vai ser fiel ao Senhor na sua vida toda? É fácil levantar a mão. Você está por baixo, quero ver quando Deus te colocar por cima. Está comigo? Hã? Tem duas pessoas aí para dizer amém, não? Então choraram juntas, mais uma vez. Orfa se despediu da sua sogra, beijou, mas Ruth pegou fielmente a Noemi. Quem precisa de uma Ruth aqui, meu irmão? Quem precisa de uma Ruth aqui? Levanta a mão, levanta a mão. Quem precisa de uma Ruth? Ei, não é o nome de uma pessoa, não é uma pessoa.
Ruth é alguém fiel, alguém que está contigo, meu irmão, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Alguém que não desiste de você, alguém que quando o mundo vira as costas está do seu lado. Amém, irmão? Então, órfão significa aquela que volta as costas. Aí no verso 15, a maior declaração de amor, lealdade, nós iremos ler agora. No verso 15 ao 22 diz assim: a Noemi disse a Ruth: olha, sua cunhada voltou para o seu povo, e quem se afasta do lugar da bênção, olha onde vai parar, voltou para os seus deuses. Perigoso sair, não é? Perigoso separar, não é? Perigoso divorciar, não é? Perigoso se afastar. Diga para o vizinho do seu lado: você está em Betel, se afasta não, tem outros deuses aí. Sabe o que eu vejo no nível de igreja, outros deuses? É o que eu cobro de vocês hoje aqui, alguém abrir mão para você dizer que não é pecado. Outros deuses. O que a gente bate na doutrina de santidade aqui, você vai para outra igreja e alguém diz: não, aqui pode. Outros deuses. Vai voltar para Moabe? Ou vai permanecer em Betel? E a Noemi disse para Ruth, ela voltou para os deuses dela. Disse Noemi a Ruth: você deveria fazer o mesmo. Olha a fala de Ruth para Noemi. Respondeu Ruth: não insista comigo para deixá-la e voltar. Onde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo é o meu povo, seu Deus é o meu Deus. Você está comigo aí? Ah, querido, não existe outro Deus além do nosso Deus. Sabe o que a Ruth está dizendo para Noemi? Já tem o suficiente. Apesar de você não enxergar, eu vejo Deus na sua vida. Como é bom, né? Como é bom ter uma Ruth do nosso lado, que aonde as pessoas dizem, ou talvez a própria Noemi diz: Deus me abandonou. Aí a Ruth diz assim: não, teu Deus é o meu Deus. Sabe o que ela está dizendo? Deus está usando a vida de Ruth para dizer para Noemi: estou aqui presente. Amigos te abandonaram, pessoas saíram da sua vida, mas Deus está atuante na vida de Noemi através de uma pessoa. Você está entendendo o que nós estamos vivendo aqui, meu irmão? O teu Deus é o meu Deus, forte, forte. Ela colocou lógica geográfica: onde tu fores eu irei. Ou seja, a órfã voltou para Moabe, mas ela falou: se tu for para Betel, eu vou para Betel. Ela falou: a geografia eu estou contigo. Qual o nome disso? Aliança. Aliança. Quem é filho vai ser filho em qualquer lugar. Aonde eu tenho um compromisso contigo, a aliança é contigo. Aonde tu fores eu irei. E aonde tu repousar, eu também repousarei. Ou seja, aonde tu sentar para comer, eu vou comer. Aonde você se levantar, eu vou levantar. O que você andar, eu vou andar. Se você for para a direita, eu vou. Para a esquerda, eu vou. O teu Deus é o meu Deus. Pronto. Acredito que depois dessa, a Noemi deve ter falado assim: bom, tem alguém que acredita em mim, né? Sempre bom, né? No momento de desespero da sua vida, alguém dá um sorriso. Parece até que está desdenhando do momento, mas alguém olha para você. Sabe qual é a fala do Ceará? A fala que mais fala: vai dar certo. Lembra? Eles terminam a frase dizendo: vai dar certo. Falou besteira: açaí, vai dar certo. Oxente, vai dar certo. A fala deles termina, não é com ponto, igual a gente coloca. A frase deles é: vai dar certo. Amém, Anderson? Diga para você do seu lado: vai dar certo. Chama ele de cearense: vai dar certo. Oxente. Vai dar certo. Não tem como dar errado. Pastor, mas a história da mulher é uma história fedenha. A morte, a luto. É. Mas todo mundo tem um recomeço. Todo mundo tem um recomeço. Diga para o pastor do seu lado: chegou amanhã
do terceiro mês do ano 2024, amanhã do seu recomeço. Essa pessoa recebeu? Dá um abraço nela. A fidelidade de Ruth para Noemi é tamanha, que olha o que ela diz no verso 17: onde você morrer. Tem alguém comigo aí? Não? Ei, tem alguém com sono nessa manhã? Não, né? Olha o que a Ruth vai dizer: aonde você morrer, ali eu também serei o quê? Sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte me separe de você. É uma aliança fora do comum, né? Hoje as pessoas fazem bonequinho, picota. Na primeira crise, órfã. Primeira palavra que não gostei. Se o pastor coloca uma condição especial de oferta para a igreja das crianças, já não é mais o pastor bom. O pastor está mudando a visão. Órfã. Na verdade, algumas crises são boas, e algumas palavras que eu utilizo, acredito que nem vem de mim, vem do próprio Senhor, para saber quem é Noemi e quem é órfã que está do nosso lado. Amém? Amém, igreja? Amém, igreja? Então, onde você morrer, ali também morrerei. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, insistiu, não insistiu mais. Assim Noemi voltou para Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começaram a colheita da cevada. Opa, já vejo duas coisas maravilhosas. Alguém ficou do lado dela. 3. Alguém ficou do lado dela, já não está sozinha. Voltou para o lugar onde não deveria ter saído e voltou na estação certa, a estação da colheita. Qual a necessidade dela? Fome. Ela está em Betel. Betel voltou a dar pão. Pega o relatório de qual pessoa morreu nesse tempo em Betel. Ninguém, porque Deus cuida dos seus. Você está comigo aí? Não? Então 3 coisas boas nós temos. Alguém fiel ao lado dela. Ela retornou ao lugar onde não deveria ter saído e voltou na estação própria. Comemora com essa pessoa dizendo: está tudo favorável para a sua vida. Diga mais alto aí, meu irmão. Você estamos no culto a Deus, né, amados? Fala: 2024 vai ser extraordinário. Fala para ele: eu sei que você está em cima da linha, com escola, com IPVA, com IPTU, com IP isso, IP aquilo, IP lá, IP cá. Mas em todo o alfabeto existe um Deus que não perdeu o controle de todas as coisas. Se você recebe essa palavra, erga suas mãos aos céus e dê um grito de glória a Deus no seu lugar. Vai dar certo. Oxe, painho, vai dar certo. Ismael, vai dar certo. E se não deu certo? É porque não chegou o fim. Vai dar certo. Havia em Belém, no capítulo 2, um homem rico. Você vê que a história começa a mudar, né? Já começa a não ter mais morte, mais luto, mais funeral para fazer. A história agora começa a mudar, dizendo que ela voltou para Belém. Quem é de verdade ficou do lado dela e o tempo da colheita chegou. Agora a história começa a apresentar, dizendo assim: quando elas chegaram em Belém, um homem rico, respeitado, chamado Boaz, que era parente de quem? O que Elimeleque é da Noemi? Marido. Um grau de parentesco. Se você entende a exegese do texto, ela está voltando para as terras dela. Ela não vendeu a terra dela ainda.
Só que alguém, na ausência dela, pegou e plantou e está cuidando da terra. Alguém chamado parente. Fala para essa pessoa ao seu lado: o que você pensa que você perdeu? Sabe o que significa Boaz? Resgatador. Deus está aguardando. Perdi, não tem mais jeito. Boaz está lá na tipologia de Deus guardando o que é seu. No tempo certo ele vai lhe entregar. Havia em Belém um homem rico, respeitado, chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade, qual o tema de hoje? Em sua bondade me permite recolher espiga de cereais que sobrarem. Repete comigo: que sobrarem. 3 vezes no mínimo, porque eu vou usar isso aqui lá na frente. Quem não falou agora fala, todo mundo junto. A Noemi disse para Ruth assim, a Ruth disse para Noemi assim: deixa eu ir ao campo, está no tempo da colheita de cereais, espigas de milhos, e deixa eu catar alguma coisa que sobrar. Como você repetiu, agora se tornaram 6 vezes. Vai que alguém tenha bondade de mim e não me permita colher espiga de cereais que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espiga após os ceifeiros, e aconteceu que, indo ela trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente do seu sogro Abimeleque, enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, disse Boaz. O Senhor abençoe, responderam os ceifeiros a Boaz. Então Boaz perguntou ao rapaz: quem é aquela moça ali? O que Boaz é? Rico e influente. Quando ele enxerga Ruth, ele não está enxergando Ruth, ele está enxergando Noemi. Fala para a pessoa do seu lado: teu tempo do anonimato vai acabar. Fala para ela: o teu currículo vai ir para a mão certa. A indicação vai chegar. Olha para ele com carinho e diga assim: tem um Boaz vindo na sua direção. Agora olha para ele de novo e diga assim: não fique parado. Vá catar espiga. Trabalha. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou. Então Boaz perguntou aos seus capatazes: quem é aquela moça a quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com quem? Uau! Hoje de manhã ela pediu permissão para colher espiga após o ceifeiro. Desde que chegou, não parou de trabalhar. Fala para a pessoa do seu lado: não pare, ainda que seja pouco, ainda que seja migalhas. Não pare, não pare, não desista. Apesar da história, apesar dos acontecimentos, não pare, Ruth. Não parou de trabalhar. Olha o relatório: com motivos eu não deixo, sem motivos eu não deixo. Não querendo eu trabalho, querendo eu trabalho. Circunstância não pode atrapalhar o meu propósito. Desde que ela chegou, não parou um segundo, chefe. É mesmo, é? Moça boa de trabalho? É mesmo, vai dar certo. Pergunte para essa pessoa do seu lado: você é preguiçoso ou é bom de trabalho? Hoje nós olhamos para a comunidade hoje, o que tem mais é pessoas com a síndrome de Noemi, dizendo: Deus virou as costas para mim, Deus me abandonou. Aí vira a página, tem alguém do seu lado arrancando, dando nó em pingo d'água,
trabalhando com pouco, até que Boaz, o resgatador, veja, ei, existe um Boaz para cada um de nós. Existe um resgate para cada um de nós. E quando Boaz tem a identidade que ela é uma moça prendada, trabalhadeira, odora, inclinada ao trabalho, sua sogra possivelmente é envelhecida, como o texto diz para nós. A Ruth é mais jovial, ela se tornou disponível a trabalhar. E o texto diz no verso 8, Boaz foi até a Ruth e disse, opa, quantas coisas boas estão acontecendo. Peraí, saíram do lugar de Moabe, da terra de idolatria, voltaram para Betel, alguém te demonstrou fiel do seu lado, quem tinha que ir embora já foi, vamos comemorar com quem ficou. Agora já estou no lugar no tempo da colheita. Peraí, agora o Boaz me viu, Boaz puxou assunto comigo, tem coisa boa chegando aí, tem coisa boa chegando aí. Não é possível, está tudo se encaixando. As pedras do quebra-cabeça estão sendo montadas. Boaz foi até a Ruth e disse, ouça minha filha, quando for colher espiga, fique conosco, não vá a nenhum outro campo, acompanhe as moças que trabalham para mim. Diga para essa pessoa do seu lado, não precisa procurar em outro lugar, você está em Betel, é só acompanhar os líderes, é só acompanhar os trabalhadores, é só dar atenção aos consolidadores. Ei, quem está em Betel aí? Quem está em Betel aí, meu irmão? Tem espiga para você nesse lugar. Observe, em toda parte do campo estão colhendo, vá atrás dele, avisa o homem para não lhe tratar mal. Ele deu uma ordem aos seus empregados. Boaz falou, ninguém vai desdenhar dessa jovem, ninguém vai tratar ela por menos, ofereceu uma proteção. E quando ele falou para ninguém maltratá-la, ele logo colocou ela em destaque. Automaticamente todo mundo entende, esse aí é queridinho do Boaz. Nós olhamos agora, qual o nome do muçulmano lá, do sírio? Essa viagem nós conhecemos um sírio que era muçulmano e guerrilheiro, brabo. O que restou dele é só a cara de brabo, que ele é carecão aqui, com barbão aqui. Ele falou, já matei muito, pastor. Jesus me encontrou, meu filho se converteu, está fazendo um seminário, será pastor da presbiteriana. Ele disse umas coisas para a gente muito absurda. Mas a experiência que ele teve foi na caverna, quando nas cavernas na Síria os visitantes brasileiros iam para lá para evangelizar, e ele tinha que tomar conta para que os brasileiros não fossem alvo. E ele disse que no meio da caverna, qual o louvor que eles cantavam? Se eu amo a mensagem da cruz até morrer, o louvor da harpa. E ele ficava, esses caras não param de orar, para que orar tanto, orar tanto, orar tanto? E ele depois, de uma forma contextualizada, ele disse, hoje eu sei o porquê que eles oravam. Nós estamos numa Betel, nós estamos vendo os sinais de Deus claramente sobre nossas vidas. Em nossas vidas, irmãos, é como diz aquela mensagem, vai o anel, mas fique os dedos. Nem todo mundo que está aqui estará no próximo culto. Existem pessoas, Marcelo, que vão nos abandonar no próximo mês. Mas a história de órfã acabou. Vamos olhar para Ruth, aquela que é fiel, aquela que consegue olhar para você e saber como está o teu dia, bem ou mal, aquela que é capaz de
caminhar contigo. Eu ouvi de um discípulo aqui na nossa igreja, isso não é exclusivo a mim, é a todos vocês, cada um aplique aonde lhe é de direito. E um discípulo disse assim, um dos seguranças até da igreja: pastor, eu dou minha vida por você. Eu dou minha vida por você. Numa situação na igreja, se tiver alguma coisa, algum outro lugar onde eu for te acompanhar, se alguém quiser fazer, eu dou minha vida por você. Ele disse uma colocação, não sei se ele sabia ou não, quando Davi foi à guerra, um dos seus gaditas diz assim: Senhor, o Senhor não vai mais fazer isso. Quase que Davi morreu. E com muito temor, os gaditas disseram para Davi: se você morrer, a lâmpada de Israel é apagada. E o gadita com desprezo, a sua alma, mas com desprezo para Davi, elogios, ele disse: se eu morrer, Israel continua. O Senhor continua ainda sendo um canal de Deus para a gente. Sabe, irmãos, é tão bom quando um filho protege um pai, é ou não é? É tão bom quando o marido protege a esposa, quando a esposa protege o marido. Viu como não é para somente aqui? É tão bom quando alguém protege alguém pela lealdade. É tão bom quando alguém é capaz de dar a vida ao outro. Se não é a vida, é o que tem, ainda que seja um pé de chinelo. Alguém descalço, você calça. É tão bom, irmão, ser calçado por outro. É tão bom ser amparado. Por mais forte que Noemi seja, Noemi tem raiz judia, mas a Ruth não. A Ruth é moabita, é povo estranho. Às vezes a gente tem mais amparo de fora do que de dentro. Você costuma valorizar a igreja que você está? Você costuma valorizar o casamento que você tem? A casa que Deus te deu? Já olhou para o teu salário? Não culpe a Deus a sua má administração. Ainda que seu salário esteja comprometido, você imaginou, parou para pensar, esquece o que você tem que pagar, mas olha o que você está recebendo. Você está recebendo um salário. Por favor, respire bem fundo, enche os seus pulmões, paga esse ar. Tem alguém grato aí, não? Boaz agora pede que, aonde eu chegar do Sírio, era isso aqui, que o Sírio ele fez algo no qual, eu vou fazer com a Bárbara, eu vou fazer com o Fogaça, vem cá. Está chorando, irmão? O pastor César vai cantar, está chorando por quê? Ó? Olha para mim. Dói? 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 Se dói, você vai deixar eu tocar de novo? Dói? 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 Sabe o que o Círio fez comigo lá? Essa mesma colocação. Só que eu não dei mole igual o Fogaça. Ele tentou colocar, ele falou: sabe por que você está protegendo? Porque assim Deus também protege o seu, porque você é menina dos olhos do Senhor. Olha para você do seu lado, pega um dedinho apontador. Deus está protegendo a Ruth e também está protegendo a Noemi. Boaz falou assim, ó: na escolhida de Deus ninguém toca. Chegou num campo cheio de homens trabalhando na ceifa. Ele diz: ninguém se meta com a Ruth. Ruth se encurvou no verso 10. Ruth se encurvou diante dele com o rosto no chão e ele diz: o que eu fiz para merecer tamanha o quê? Qual o nosso tema? O que eu fiz para merecer tamanha bondade? Sou apenas uma estrangeira.
Boaz respondeu: mas também sei tudo que você fez pela sua sogra, de seu marido. Ouvi falar de você que deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver no meio de um povo desconhecido. Boaz começa a abençoar a Ruth, dizendo que o Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Pessoas que permanecem criam memórias. Fala para essa pessoa: está há quanto tempo casado? Está há quanto tempo na presença? A saber, quanto tempo está em Reobote? Fale o seu tempo aí. Está criando memória. Está criando memória. Olha como é que Boaz vai abençoar a Ruth, pelo histórico dela. Estou sabendo o que você fez, o que você largou tudo para servir a sua sogra. Nada do que a gente faz é em vão no Senhor. Cadê a memória de Orfa? Cadê a recompensa de Orfa? Não tem. Por quê? Porque no tempo da crise não perseverou. Diga: o teu Deus é o meu Deus, teu povo é meu povo. Onde tu fores eu irei, onde deitares eu repousarei. Diga: campeão da Recopa. Obrigado, pastor. Obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado. Verso número 13. Ela respondeu: espero que eu continue a receber sua... Qual é o tema de hoje? Espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com as suas palavras, gentil, embora eu nem seja uma de suas servas. Diga para essa pessoa do seu lado: você já era para estar mais animado com essa pregação, viu? Palavras precisam me animar. Não é me deixar paspalhado, embobalhado, não. É animoso, ou seja, tem algo novo para chegar. Deus está falando ao meu respeito. Profetiza para quem está do teu lado: eu profetizo um Boaz na sua vida. Vai ter um resgate na sua vida. O Jean podia mudar o nome do reboque dele, né? E bota reboque do Jean, tinha que ser Boaz Resgate. Não é, pessoal? Tem toda a lógica possível. Ó o marqueteiro. Pode me contratar, ok? Olha o que Boaz vai dizer aí no verso 14, a parte B. Ruth sentou junto com os ceifeiros de Boaz, deu grãos tostados. Olha só, pessoal. Sabe o que é grão tostado? Teve um preparo. Não foi um grão ali artificial ou natural do jeito que saiu. Teve um preparo. O grão tostado, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Opa! Sobrou alimento. Quem está em casa esperando ela? Quem está cheio para levar para casa? Vou perguntar mais uma vez. Está cheio, Marcelo? E ainda sobrou alimento. Quem está esperando ela em casa? Para quem ela vai levar? Quem vai levar alimento para sua casa? Quem vai levar esperança para os seus dias? Quem vai levar melhoria para a sua história? Por favor, levante a sua mão. Levante a sua mão. Quem está vendo algo novo vindo, algo novo chegando aí? Olha as anunciações. Olha o que ela disse: o Senhor tem sido generoso comigo, ainda que eu não mereça. Agora está até sobrando. O tempo da escassez está acabando. Bem-vindo ao ano da colheita. Particularmente, a parte que eu amo é essa aqui.
De todo o texto, eu acho essa parte aqui extraordinária. Pastor, mas o texto é lindo. Sim, mas nada é igual isso aqui. Preste atenção o que diz no verso de número 15. Quando Ruth voltou a trabalhar após comer, Boaz ordenou aos seus servos: permita que ela colha espigas entre os feixes. Entre o quê? Não sei se vocês entendem um pouquinho que a condição que ela estava era de mendigância. Ela tinha que colher o que sobrava, o que era a xepa da feira. A Ruth tinha que colher a xepa de 2 horas da tarde. Agora Boaz está dizendo assim: não, tira da fonte, tira do feixe. Mas Boaz tira do feixe, ou seja, tem que tirar e tem que deixar cair. Então tira o produto e cai para fingir que é esmola para ela. Olha só, tira. Quando Ruth voltou para Boaz, ordenou ao seu servo: permita que ela colha espigas entre os feixes, não a incomodem. Aí está a explicação: tire dos feixes algumas espigas de cevada e deixe cair para que ela recolha, não atrapalhem ela. Posso fazer um teatrinho? Posso? Estou eu aqui. O servo, vem cá, você é o teatro da vez. Você quer ser o servo ou quer ser a Ruth? Servo? Então tá, você vai colhendo espiga, aí você vai tirar do pé e vai fingir que caiu. Henrique, mais pose de teatro, né, Henrique? Entendeu? Finge que é normal. Você está caminhando, tirando as espigas, aí deixa algumas cair. Aí, ó. Foi bem? Foi bem? Vem cá, vem cá, vem cá. Eu acho fabuloso o servo pegando a espiga e sem querer. Aparentemente, quem não está entendendo nada é a Ruth. O que está acontecendo, gente? Cheguei no horário da xepa, estou pegando coisa boa. Será que isso é para mim mesmo? É. O servo começou. E quem vem atrás? Minha vez chegou. Deus se lembrou de mim. É chegado o meu tempo. O Boaz deu uma ordem. O meu resgate. Tem alguém aí, pelo amor de Deus? Tem alguém aí? Ei, 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 ei! Quem já viu? Quem já viu aquela história? Não sei se tem tampa aqui. A menina pega o buquê. Aí tem uma amiga dela. Amiga, fica bem ali na frente. E eu vou fingir que caiu. Já viu aquela coisa assim? Bem planejado, todo mundo solteiro. As mulheres lá, 40 anos solteira. Aí tem a amiga. Aí chega o filho do menino. Aí tem, de repente, a amiga está aqui, ela vai e trama. Ao invés dela fazer assim, ela faz assim. Sem querer. Ô, gente, olha, gente, sem querer. Olha o que vai acontecer na sua vida. Ei, fala para esse irmão: você não vai no lixo. Você não vai catar o resto. Deus vai te colocar na fonte. Ei, você vai tirar espigas do feixe. Tem alguém comigo aí, meu irmão? Reage aí no seu lugar se você pode, em nome de Jesus. Bota a mão para trás.
Joga uma nota de 100 e fala: ih, foi sem querer. Eu fico imaginando como estava a bolsa de Ruth. Boaz já falou com ela, repete, Boaz já falou com ela, já conhece a história dela, já botou ela para sentar e comer com os trabalhadores, e agora ele disse assim: dá um mole aí para ela. É coisa de papai mesmo, né? É ou não é, queridinho? É ou não é, queridinho? É ou não é, queridinho, pessoal? Tem um queridinho do seu lado aí? Joga uma espiga para ele. Eu fico imaginando a cara de Ruth atrás desse servo. Imagine ela: esse homem deve estar louco. Isso é normal. Se alguém descobrir, a ordem já foi dada, não tem como revogar. Você está no tempo da tua colheita. Bem-vindo à tua melhor estação. Alguém pode receber isso aí? Bem-vindo à sua melhor estação. Você vai colher abundâncias no Senhor. Ei, Boaz chegou na sua vida, meu irmão. Dá um aplauso ao Senhor se tu podes. A quem gosta de anotar, Levítico 23, 22, Levítico 23, 22, o Senhor instruiu a Moisés essa lei, dizendo que eles deixassem cair, o que deixassem cair, não deveria pegar de volta, e o texto diz claramente, olha aí, se puder colocar, muito obrigado, Levítico 23, 22, olha o texto: tudo que cair das mãos do ceifeiro, deixa esse grão para quem? Os pobres. Então, qual é a condição que Ruth está? Pobre. Mas qual é a condição que o Boaz vê ela? Rica. Porque Boaz é rico. Fala para esse vizinho do seu lado: teu pai é rico. Agora pergunta para ele: tu é filho de quem? Se ele responder, tem que falar: então toma vergonha, porque você é herdeiro. Você é herdeira. Verso 19. Ruth chega em casa. Imagina ela chegar em casa com aquele saco velho, fedido, cheio de coisa para catar, Danilo. E de repente Ruth chega com um saco. E a Noemi olha assim e vê o tamanho das espigas no saco e fala: não é possível. Eu conheço as embalagens da miséria. Eu sei o que é comer numa panela vazia. Eu sei o que é ter uma geladeira só com água. Eu sei o que é ter um salário que não sobra nada. Eu sei o que é ter escassez. E de repente me chega a Ruth com uma bolsa, com as espigas de ponta a ponta. Ela fala: o que está acontecendo aí? O que tem aí? Aí no verso 19 diz assim: onde você colheu esse cereal? Onde você colheu esse cereal? Perguntou Noemi: onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem lhe ajudou. Então Ruth contou à sogra o que havia acontecido no trabalho. E ela disse: o homem com quem trabalhei hoje se chama o quê? Resgata. Verso 20: o Senhor o abençoe, disse Noemi a nora. O Senhor não deixou de lado a sua... Quem está falando isso? Quem está falando isso? Quem está falando isso? O que ela falou no verso 13? Deus esqueceu de mim. E os sinais começaram a acontecer. Ela falou: Deus é bondoso comigo. Cotovelo santo, fala: Deus está mudando a sua história. Fale para ele assim: seu cearense, vai dar certo. O Senhor abençoe, disse Noemi, a sua nora. O Senhor não deixou de lado suas, tanto pelos vivos, que é para ela, e para Ruth também pela memória dos mortos. Seu marido Elimeleque, os filhos Quilom e Milion. Acho que eu errei o nome de Deus. Tanto pelos vivos quanto pelos mortos.
Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, resgatador da nossa. Está começando a enxergar a bondade, É igual a Ruth, as suas palavras me motivaram, Boaz. Fala para uma pessoa, mesmo você não querendo, finge que está motivado. Dá um sorriso, pelo menos de lado, assim, ó. Faz assim, ó. Pelo menos isso aqui, ó. Dá um joinha, assim. Faz assim, por favor. Assim. E aí, tá tudo bem? Sem querer, mesmo você não querendo, faz assim. Por favor. Toda a igreja faz assim. Isso. Agora, aquele sorriso. Ô, o Cleitão. O Cleitão tá assim, ó. Mesmo você não querendo, faz assim, ó. Palavras mudam destino. Ações mudam pensamentos. Palavra que motivou Ruth, Ruth levou a motivação para casa, para Noemi. Não sei qual o problema que você tem em casa, mas hoje você é uma Ruth nesse culto e existe muitas Noemi na sua casa, na sua família, no seu habitat natural que precisa da sua motivação. Reage nessa manhã, meu irmão. Diga, as coisas estão mudando. Nem parece a mesma Ruth, né, gente? Noemi, desculpa, nem parece a mesma Noemi. Deus esqueceu de mim. E a bondade de Deus está voltando para a minha vida. Que maravilha, né? Tem alguém comigo aí, não? Tem alguém comigo aí, não? Ela disse no verso 20 do capítulo 1, me chame de Mara. Olha o que ela disse. Capítulo 1, verso 20, ó. Quando ela chegou a Belém, assim que ela chegou a Belém, destaquei isso aqui que é importante. Quando ela chegou a Belém, as amigas falaram, gente, a Noemi está de volta. Ela falou, não me chame de Noemi não. Sabe o que significa o nome Noemi? Doce. Sensível. As pessoas estavam declarando aquilo que ela não via, e ela, não me chame de Noemi. Ela mandou que as suas vizinhas, no qual ela outrora havia saído de lá, a reconheceu, ela disse, me chamam de Mara. Mara quer dizer amarga. E ela, me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. É a mesma Ruth. A palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu não sei quantas pessoas chegaram aqui em áreas da sua vida minguada, esmigaçada, sabe, comendo a sobra, o que resta, vem debaixo de decreto de morte, sabe, decepção sobre decepção, falecimento, dores, doença, tudo isso existe, mas vamos enxergar a bondade de Deus em cima disso tudo. Vamos enxergar a generosidade de Deus em cima disso tudo. Deus é bom. A palavra bom vem de bondade, ou seja, Deus é bom na sua essência e é bondoso porque Ele pratica isso para conosco. Noemi, doce e amável. Circunstância não pode mudar a sua origem. Diga para essa pessoa, você não é a sua crise. Você não é a sua dor. Olhe para ele e para ela, chama docinho de coco. Você é um prestígio. Choquito. Se ele for mais moreninho, chama de choquito. Se for igual a Geu, chama de chocolate negro. Se ele for um chocolatezinho negro e for meio amargo, você fala, eu gosto de meio amargo. Capítulo 3. Uau. 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 Ei, Marcelo, vai dar certo. Da forma mais simples de falar para vocês, vai dar certo. Ainda que a gente já saiba disso, hoje eu me tornei cearense. Você sabia, irmãos, que eu entrei no mercado
igual o mercado municipal de São Paulo, lá também tem. Aí quando eu entrei no mercado, são 5 andares, né, Bárbara? Por aí. Quando eu entrei no mercado, no 2º, 3º piso, eu comecei a olhar as lojas, confecção feijão, distribuidora feijão, não sei o que feijão, sei que lá feijão, nada a ver feijão, tudo a ver feijão. O andar inteiro. Eu liguei para minha mãe, falei: mãe, eu estou no Ceará, minha mãe é da Paraíba, meu pai era cearense. Falei: mãe, meu pai é do Ceará, não é? Ela? É. Qual a cidade dele, mãe? Ela colocou o nome. Parei numa loja, falei para os atendentes assim: o dono está aqui? Se fosse para sequestrar, estava ferrado, né? As atendentes: é aquele lá, ó. Eu fui lá, o cara da minha altura, né, Bárbara? Da minha altura, Júnior. Gente, Júnior Feijão, o Instagram dele. Cheguei lá e falei: irmão, teu nome é Feijão? Ele: é. Eu peguei minha identidade e falei: o meu também. Tu é daqui do Ceará? Ele: sou. O meu pai também. Tu é dessa cidade? Ele: sou. Eu falei: o meu pai também. Irmão, saí de lá tão enriquecido. O meu primo, foi horas, né, Bárbara, de conversa. Gente, mas eu fiquei tão emocionado, que foi uma das melhores partes da minha viagem. As melhores partes da minha viagem. Meu primo me levou no pai dele. O pai dele, ele falou assim mesmo: a gente é tudo parecido mesmo, né? Possivelmente tem um grau de parentesco ali, a gente nem afinou ainda isso, mas a gente foi tão bem recebido, tão bem recebido. Os meus primos, tudo no mesmo. Eu falei para ele meu estilo de vida, o que a gente fez a vida inteira, e falei do que a gente era até hoje como pastor. Sabe o que meu primo falou para mim? Empresário, tudo bem sucedido, tudo bem sucedido. Ele falou: tem uma prima nossa aqui que é a mulher mais rica que... Quando foi, irmão? A mulher mais rica do mercado é a nossa prima. Primo, eu tenho a casa de praia aqui. Se quiser sair do hotel e ir para lá, é beira-mar. Ele falou assim: eu tenho um irmão que ele é pastor. Eu falei: primo, sabe qual é o meu sonho? É eu ser pastor também. O nosso nome é forte, primo. Primo, feijão aonde planta, ele nasce, primo. Minha esposa olhando isso, meus filhos ouvindo isso, falei: pode tirar Pérez. Te amo, sabe? Irmão, não sei o quanto efeito isso tem para você saber da sua árvore genealógica, saber de como seus parentes estão, mas eu fiquei impactado. Tudo é minha família. Estava em Jeri, falei: Bárbara, estou apaixonado por essa cidade, vou ganhar muita vida aqui. Veio um cara, final de tarde, bebida na mão, não sei nem fazer bêbado, né? Se esfregando, abriu a mão para mim e falou assim: cocaína ou maconha?
Eu olhei com muita compaixão daquele cara, peguei ele pela gravata aqui no cangote, era menor do que eu, peguei assim, trouxe. Até os caras que estavam ao redor dele pensou que eu ia bater nele. Aí vieram todo mundo tumultuar. Aí eu falei, como é que você oferece isso para uma pessoa que teme a Deus e anda com Ele? Aí chegou outro, ele, não, ele está falando da palavra de Deus aqui, ele é cristão. Aí o outro que chegou e falou assim, tá vendo? E você é filho de pastor desviado. O que me ofereceu. Fui levado até uma barraca dos hippies. Tinha um senhorzinho, pai desse rapaz, que falou que ele era pastor desviado. Me levou lá e falou assim, poxa, eu tentei suicídio um dia desses. Estou precisando muito de Deus. Muito de Deus. Se ora pela minha vida? Orei. Pensa num senhorzinho, todo tatuado, igual uns hippiezinhos, cheio de coisa assim, mas todo arrepiado na oração. Ele, você se importa de me dar o teu zap? Me manda a oração todo dia, por favor. Me ajude, me fale mais de Deus. Irmãos, aonde a gente chegou, a semente foi plantada. Onde a gente chegou, plantamos a semente. Nós precisamos ter a tipologia de Boaz, resgatar os perdidos, irmãos. Resgatar quem quer. Tem muita pessoa que rejeitou? Tem. Mas tem aqueles que estavam famintos por Deus. Tem alguém aí, irmão? Tem alguém aí, meu irmão? Capítulo 3, verso 8. Por volta da meia-noite, Boaz acordou. Deixa eu contar esse contexto aqui para a gente chegar aqui. Noemi, após saber de tudo o que havia ocorrido, ela deu um conselho a Ruth. Disse assim, olha, põe a tua melhor roupa, o seu melhor perfume hoje. E quando o Boaz se deitar, descubra o pé dele e deite sobre os pés dele. Ideia de Noemi. A Ruth fez, se perfumou após a janta, era colheita, e sabe que colheita em roça tem aquela coisa da bebida e etc e tal. Imagina eles bebendo, etc e tal, Tainá. Imagina eles bebendo lá e tal. E de repente ele pega o sono. E aí o texto de capítulo 3, verso 8, dona Emília, vai dizer, por volta da meia-noite, Boaz acordou. De repente ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus. O que a gente encontra aqui? Respeito. A Ruth poderia ter feito o que as filhas de Ló fizeram com ele. Embriagaram o pai de forma proposital a se deitar com ele. Não. O conselho de Noemi era, não faça isso. Mostre respeito. Ela descobriu os pés de Boaz e deitou. Quando Boaz acordou, ficou admirado. Por quê? Ele estava fora de si. Ela poderia chegar, se encostar nele, ele ter as relações lá. Ela preferiu se abster em obediência. E ao acordar, ele disse, quem é você? Perguntou, sou tua serva Ruth. Respondeu ela, estenda a tua aba sobre a tua capa sobre mim, pois o Senhor é resgatador da minha família. Então Boaz exclamou, o Senhor abençoe minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, que seja rico ou seja pobre. Ruth não foi atrás de interesse humano. Ruth foi atrás do seu propósito. Há um costume aqui em Israel, quem lembra daquela coreografia que teve aquela sapatada aqui? Quem lembra aquela sapatada? Quem lembra? Quem estava aqui? Quem tomou uma sapatada? Quem apanha nunca esquece, levanta a mão, irmãos. Eita Jesus. Há um costume em Israel. Boaz diga assim, eu vou te resgatar. Aí ele chega para um parente mais próximo, entendo eu, um parente de primeiro grau, e diz para ela assim, olha, para esse parente assim, chama os anciões, 10 anciões da cidade, pessoa de respeito, colocaram no tribunal e olha, tem um acordo aqui, eu quero resgatar essa menina. Então quem resgatar vai resgatar a memória da falecida, vai comprar as suas terras, mas também vai ter que levar a Noemi e a Ruth. E esse parente de primeiro grau, ele queria somente as terras. Quando colocou Noemi e Ruth, talvez por ele ter uma família,
né? Já está arranjado, ele não queria. Então ele falou, já que tem que levar as duas, então passo direito para você. Aí havia um acordo em Israel. Esse acordo era um trocar o que calçava pelo outro, ou seja, a sandália, o sapato, e eles trocaram e juraram perante aos 12 maiorais, aos 10 maiorais, as testemunhas presentes no lugar. E ali ele tomou ela por esposa. E agora, literalmente, a descendência de Noemi está sendo levantada e saindo do mar do esquecimento. Tem alguém aí, não? Capítulo 4, verso 13, Boaz levou Ruth para a sua casa dele, e se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz a um filho. Verso 17, as mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho. Outra vez, e lhe deram o nome de o quê? Obed. Ele é pai de quem? De Jessé. E avô de quem? Do rei Davi. Árvore genealógica. Eu acredito no amor de Deus, na sua fidelidade de geração em geração. Tudo que a gente faz hoje, as espigas que nós catamos hoje, o evangelho que a gente prega hoje, Deus não vai esquecer dos nossos filhos, não esquecerá dos nossos netos, não esquecerá das gerações futuras. Sobre a nossa lealdade, a nossa fidelidade, Deus levantará príncipes. Deus levantará homens leais, fiéis às suas esposas, fiéis aos seus maridos, fiéis à sociedade. Pela nossa fidelidade, pela nossa lealdade, Deus dará campos prósperos, com muita semente a nossas gerações. Pelo amor de Deus, eu estou profetizando sobre os seus filhos. Deixa essa hipocrisia de lado, levanta a mão, pastor, não sou pai. Profetiza no que você ainda não conhece. É sobre as nossas gerações futuras. É sobre os nossos filhos. É árvore genealógica. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser leal. Deus não esquece dos céus, haverá recompensa por todo o trabalho, diz a palavra do Eterno, e verás o fruto do seu trabalho, e se alegrará. Dá um aplauso ao Senhor, se tu podes. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, verso 1. Thank you. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, verso 1. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, verso 1. Esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo. Descendente de quem? Verso 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, pai do rei Davi. Verso 16, em toda a genealogia, quero pular e ir para o final. Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz a Jesus Cristo, chamado... Não desiste. Teus filhos sentarão na sua cadeira. Os seus filhos ocuparão a sua fé, o seu lugar, darão continuidade a toda a palavra que vem sobre a sua vida. Não desiste. Existe uma descendência que ainda talvez não conheça Jesus, mas vai conhecer. Claudinha, não desiste. O Dudu vai se converter. A sua família vai ser enxertado na árvore genealógica. A sua vida é uma pregação vivida, ambulante. O seu testemunho de vida é uma semente hoje que vai cair
cair nessa terra vai frutificar, e Deus vai enxertar. Os seus filhos servirão ao Senhor, os seus netos servirão ao Senhor, os seus tataranetos servirão ao Senhor. Há uma história contínua sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra, dê o maior grito nessa manhã de louvor ao Senhor. Ei!